que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Abre em Atos capítulo 2. Hoje à noite tem o que, irmãos? Então hoje tem Santa Ceia. Já não tivemos Santa Ceia domingo passado, mês passado. E então hoje não pode falhar. Você também não pode deixar de participar da ceia hoje. Não, você vai ficar 2 meses sem tomar Santa Ceia. E isso é pecado, porque Jesus falou que a gente devia repetir a ceia periodicamente. Jesus ordenou fazer isso. E se a gente tem ceia todo mês, é para que a igreja participe todo mês. Então, dia, por exemplo, domingo, Santa Ceia, você tem que falar: não, domingo eu não posso faltar na igreja porque tem Santa Ceia, né? No domingo eu não posso faltar porque os irmãos vão estar lá, eu preciso estar lá ajudando eles. No domingo eu não posso faltar porque tem a pregação da palavra, eu não posso faltar também. Aí no outro domingo já é outra Santa Ceia, você não pode faltar também. Então você não pode faltar nenhum domingo na igreja, a não ser que você tenha uma justificativa que realmente seja verdadeira, não uma coisa assim fabricada. Atos 2, 40. O que Pedro orientava os ouvintes da sua pregação? Atos 2,40. Juntos com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos. Como é que é a geração, a sociedade sem Cristo, no meio da qual você vive? Como que é essa geração? Perversa. Salvai-vos desta. Salvar quer dizer o seguinte: que se você continuar pensando, falando, agindo como a sociedade sem Deus no meio da qual você está, você perecerá com ela. Você sofrerá a perdição que está destinada a ela. Então você tem que se salvar desta geração. Você sofrerá a condenação, a perdição que essa geração vai sofrer. Quando Jesus usa a palavra geração, ele está falando não de um ciclo em que a pessoa nasce e depois morre. É uma geração. Não é esse ciclo. É toda a humanidade que está em rebelião contra Deus em qualquer época da história. Toda a humanidade está em rebelião contra Deus. Você tem que se salvar, você tem que escapar dela, você tem que fugir dela, sair do meio dela. Como sair? Recebendo a salvação que está em Cristo Jesus. Pedro pregou o Evangelho para mais de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. E ele disse: olha, a salvação está no Evangelho, está em Jesus Cristo.
Ele apresentou o ministério de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E aí convocou as pessoas a receberem a salvação que está na pessoa e na obra de Cristo. Você não tem outro meio, outra porta, você não tem outro recurso de salvação a não ser o Evangelho. Você vai perecer com essa geração se você amar o que eles amam, pensar o que eles pensam, falar o que eles falam, fazer o que eles fazem. Se você tiver os mesmos sonhos e projetos e ambições dessa geração, você vai perecer com ela. Salva-te dessa geração. Olha lá em Filipenses 2,15. Abra lá. Filipenses 2,15, bem rápido, por favor. Filipenses 2,15. Vamos ler juntos, Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio do que? De uma geração pervertida e corrupta. De uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como é a geração no meio da qual nós estamos? No primeiro texto é uma geração perversa. Olha o que ele diz aqui: pervertida e corrupta. Essa é a sociedade, é a humanidade sem Deus, sem Cristo, que odeia o Evangelho. Essa é a sociedade no meio da qual você está. Ela é pervertida e corrupta. E o que você deve ser no meio dessa geração? Ele diz irrepreensível, sincero, vivendo como filhos de Deus, sem culpa. Isso quer dizer que você não pode compartilhar dos pecados dessa geração. Você não pode compartilhar dos pecados dela, senão você será culpado. Nós precisamos ser inculpáveis. Ou seja, eles são culpados, eles estão condenados, eles estão perdidos. Mas em Cristo você foi lavado dos seus pecados, a sua culpa foi dissipada, a sua culpa foi desfeita. Quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, quando você se tornou filho de Deus, a sua culpa foi tirada. E agora você precisa viver separado dos hábitos, viver em confronto com os hábitos, com as práticas dessa geração, para que você não seja culpado. Você precisa ser, ele diz, em vez de ser culpado, ser irrepreensível. Irrepreensível. Irmãos, eu vou novamente lembrar, cada culto que você falta, você está favorecendo o poder dessa geração sobre você. Você está favorecendo a força, a persuasão que ela tem sobre você. Você está dando lugar para que as ideias, os projetos, as atitudes dessa geração se fortaleçam em você e te afastem de uma vida inculpável, de uma vida irrepreensível. Por exemplo, terça-feira à noite, não é porque foi minha esposa não, mas eu acho que você não podia ter perdido a pregação de terça-feira à noite. Você não podia ter perdido.
E eu fiquei passando na mente cada irmão que não estava lá. Eu falei, oh meu Deus, quando é que as coisas vão mudar? Por que as pessoas faltam aos cultos? Você não podia ter perdido aquela palavra. Você nunca mais vai ouvir, nunca mais vai poder ser edificado e abençoado pela mensagem que foi pregada terça-feira, e que podia te dar muita força, muita graça, muita sabedoria diante dessa geração pervertida e corrupta. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer a tua palavra e queremos te suplicar que o Senhor ministre aos nossos corações. Continua, Pai, falando conosco. Deus, continua nos alertando, nos fortalecendo pelo teu Espírito, nos ensinando as tuas verdades, e faz que essas verdades, Pai, se apoderem dos nossos corações, pela operação da tua graça e do teu Espírito Santo em nós. Dissipa a nossa cegueira, Senhor, dissipa a nossa cegueira. Faz que nós vivamos como povo de Deus, filhos de Deus irrepreensíveis, filhos de Deus incorruptíveis, mesmo no meio de um mundo tão corrupto, tão perdido e tão rebelde contra o Senhor. Desperta a tua igreja, desperta os teus filhos, em nome de Jesus. Nos ensina e nos transforma, nos quebranta, nos desperta, nos liberta, nos aviva, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ver isso aqui hoje, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre a geração na qual nós vivemos em relação à homossexualidade. Esse é o terceiro estudo. Nós vamos ter mais um estudo sobre a homossexualidade. Será o número 4. Tivemos a parte 1, parte 2. Agora, hoje a terceira. E se Deus quiser, domingo que vem é o número 4. Você precisa estar aqui. Lembre disso, não é porque você recebe a folha que você pode faltar aqui, não. Porque a folha é só a folha, você não vai receber as explicações e as orientações que Deus nos dá aqui. Escute isso. Uma esposa cristã chegou para uma psicóloga da igreja dela e disse assim: olha, eu e meu marido, e o marido também é cristão, eu e meu marido começamos a assistir filmes pornográficos. Começamos a assistir esses filmes para que a gente se estimulasse sexualmente. E aí, os primeiros vídeos eram sobre, relacionamento entre homem e mulher. Aí o marido ficou mais animado, mais empolgado, e começou a trazer vídeo de relação entre mulher com mulher. E o marido cristão e a esposa cristã, realmente eu não entendo isso, eu não entendo os crentes de hoje. Por isso que eu disse que a maioria não são regenerados, eu afirmo isso direto. E a maioria dos evangélicos de hoje não são nascidos de novo. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Jesus disse: quem é de Cristo tem a mente de Cristo. Uma pessoa, não precisa, eu acho que uma pessoa que conhece a Bíblia, que é nascida de novo, que tem a mente de Cristo,
ela não precisa ser orientada que ela não deve usar, que ela não deve assistir filme pornográfico, nem para esse pretexto de se estimular sexualmente no casamento. Então eu realmente não entendo, sabe? As pessoas que hoje se dizem cristãs, não precisa ninguém explicar isso. Até que eu aceito quando alguém chega, pastor, um casal cristão deve ir frequentar motel, até entendo, mas e também sou contra, acho que não deve casal cristão frequentar motel, mas por razões diversas. Mas assistir vídeo pornográfico, o que aconteceu? A irmã estava ali assistindo os vídeos e tal, não sei o quê. Aí ela procurou, daí um dia ela procurou a psicóloga lá e falou: ô irmã, eu vim aqui e eu quero ajuda. Sabe por quê? Meu marido e eu começamos a assistir esses vídeos e agora eu estou sentindo uma vontade de fazer sexo com mulher. Eu quero que você me ajude, porque eu estou sentindo vontade de transar com mulher. Você está vendo, irmãos, de onde é que vem a homossexualidade? Por exemplo, é isso que nós queremos dizer quando a homossexualidade, uma causa dela é ambiental. Ou seja, pessoas se passam a ter atitudes, inclinações, desejos, disposições homossexuais. E isso vem da onde? Qual é a causa? Uma das causas é o ambiente onde a pessoa vive. Ela é afetada pelo ambiente que a cerca. Ela é influenciada pelas pessoas que convivem com ela. E aí a pessoa passa a ter desejos, disposições, necessidades homossexuais. E é isso que nós vamos ver aqui. Causas ambientais da homossexualidade. Nós vamos ver 3 causas hoje. Preste atenção. A primeira parte vai falar bem especificamente da geração pervertida e corrupta, no meio da qual nós vivemos. E é aí que floresce a homossexualidade, porque o coração do ser humano é corrupto. E ele está propenso e predisposto. O coração do ser humano ama, adora a perversão, a imundícia, principalmente sexual. E aqueles que convivem nesse ambiente são afetados, são atingidos, são persuadidos, são convencidos que a natureza humana já ama o mal, já ama o prazer maligno. E quanto mais a pessoa ouve vozes e observa exemplos desse tipo de perversidade, mais elas vão se tornar perversas. Quais são as causas ambientais da homossexualidade? As causas que são do meio ambiente que nós vivemos. Primeiro, a persuasão cultural. A nossa cultura nos persuade, nos convence, nos arrasta a práticas malignas, se nós não estivermos vivendo em Cristo. Olha aí, está acontecendo uma sistemática imposição da visão de mundo homossexual sobre a sociedade ocidental. O estilo de vida homossexual está sendo propagado como correto, saudável e até mesmo melhor. Até mesmo melhor. Ser homossexual é proclamado hoje não como um desvio da ordem natural, social e familiar, mas simplesmente como um direito de escolha, uma expressão de liberdade, que ao invés de trazer problemas, traz benefícios para o indivíduo e a sociedade.
A pregação homossexual é extremamente articulada e eficaz. A seguir estão algumas formas em que ela tem acontecido. Leia aí comigo, número 1 aí. Quem tem aí? Número 1. Como é que a homossexualidade está se expandindo, se aprofundando e inundando a sociedade que nós vivemos? Número 1. Juntos, a presença gay é cada vez mais comum na televisão e no cinema, e também na internet. Em novelas e filmes, os homossexuais são representados sempre como pessoas modernas, simpáticas, felizes, bem-sucedidas e muitas vezes ricas. Em contrapartida, qualquer personagem que manifeste discordância à homossexualidade é caracterizado como alienado, preconceituoso e ultrapassado. E você já deve ter visto isso muitas vezes, se pelo menos você assistiu algum pedaço lá de novela. Espero que você não acompanhe nenhuma novela. 2. Programas e comerciais de televisão apresentam jurados, entrevistados e entrevistadores homossexuais e relações dessa natureza até entre adolescentes, como atitudes de liberdade e evolução, e retratam os que se espantam com isso como ignorantes e intolerantes. Uma marca de automóveis, a Fiat, trouxe vários anúncios classificando de antiquados os que se espantavam com relacionamentos homossexuais. É evolução, é o que o diabo introjeta na cabeça das pessoas. Não ser homossexual é evolução. Olha esse negócio aí, sexo entre homem e mulher, isso é muito tradicional, isso é muito comum, isso é antigo. A gente tem que inovar. Inovação, né? É uma palavra que o povo gosta hoje. Nós temos que inovar. Eles gostam muito de evolução. Então tem que evoluir. Há mais de 2000 anos que a sociedade pratica sexo heterossexual. Agora tem que fazer tudo diferente. Terceiro, a visão cristã tão saudável para a sociedade e a família da santidade do corpo e do sexo dentro do casamento é sistematicamente retratada como sectária, ultrapassada e contrária à liberdade e felicidade. Aliás, muitos profetas da pós-modernidade defendem uma visão de felicidade que está em confronto direto com a ordem e a sobrevivência da civilização humana. Para eles, felicidade plena significa o fim de toda a moralidade sexual, satisfação máxima dos instintos, prazer pessoal, custe o que custar. Então o negócio deles é prazer. O negócio do ser humano de hoje é felicidade. Por isso que eu preguei ontem à noite sobre isso. Porque os casais de hoje, o que os casais procuram? Eles só se casam pensando numa coisa. Principalmente naquilo, né, que dá mais prazer. Eles querem felicidade. Felicidade, prazer, autorrealização, autossatisfação. É o Deus do ser humano hoje. A felicidade. Agora, não sei se você já percebeu que a Bíblia nunca nos manda buscar a felicidade. Em nenhum lugar da Bíblia nós somos orientados, ensinados, estimulados a buscar a felicidade. E a Bíblia também, ela só diz que nós somos felizes ou não somos felizes, só isso que a Bíblia fala. Olha, você é feliz ou você não é feliz.
Você não foi criado para buscar felicidade. Você é feliz ou não é feliz, só isso. E aí ela diz como que a gente é feliz e como que a gente não é feliz. Faz uma pesquisa na Bíblia sobre a palavra bem-aventurados. Está falando de felicidade. Ela simplesmente diz, ó, bem-aventurados os que fazem isso, que são assim, que vivem dessa forma, né? E infelizes, miseráveis, desgraçados que não fazem isso, que não são assim, que não amam isso, que não procuram isso. Por exemplo, abre aí Apocalipse 1:3, leia aí. Rapidinho, Apocalipse 1:3. A Bíblia não diz, irmãos, a Bíblia não fala que felicidade está em dinheiro. O ser humano procura felicidade em dinheiro. A Bíblia não fala que felicidade está em posses materiais. Ela até diz que não tem felicidade em posses materiais. Não está em dinheiro, não está em casa, em carro, em casa, mansão, piscina, carrão do ano. Você tira isso da sua cabeça, velho. Para com essa cobiça. Mas eu sei que você não tem casa própria, você está aí sonhando com uma mansão zona, com piscina e tudo. Não, irmão, sonha aí que Deus te dá uma casa. Só isso assim, para você não pagar aluguel, em nome de Jesus. Né? Luxo, né? O ser humano, a Bíblia não diz que felicidade está em luxo. A pessoa quer luxo. Luxo. A Bíblia não diz que felicidade está em dinheiro. Não está em dinheiro. Não está em roupa, é isso que eu quero dizer. Mas nós achamos que roupa. Eu tenho que ter um vestido novo toda semana, todo mês. No mínimo. Vestido novo não é. A Bíblia não fala que felicidade está em coisas. E nem diz para a gente buscar felicidade em coisas. Pelo contrário, se a gente buscar felicidade em coisas e em pessoas, nós somos idólatras. E idolatria é o pior pecado que existe, irmãos. Toda a desgraça do ser humano começa com a adoração de ídolos. Por isso que os primeiros 2 mandamentos são o quê? Quais são os primeiros 2? Se você não soubesse, vai ter que ser, não sei o que você vai fazer com você. Vamos lá. Como é que é? Os primeiros dos 10 mandamentos, quais são? Vou repetir a pergunta para dar uma chancinha. Primeiro dos 10 mandamentos, os primeiros 2. Não terás outros deuses diante de mim. Mas a maioria não sabia, também por isso que os evangelhos estão do jeito que estão. Diante. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração é um resumo de todos os mandamentos, não é um dos 10 mandamentos. A Igreja Católica colocou lá que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Você está na Católica ou está na Reformada? Mandar você para a Universal, hein? Você tem que falar assim: eu sou a Universal. Aí você vai ter que falar isso lá, daí você não vai saber nada, né? Mas aqui você tem que falar assim todo dia: eu sou a Reformada. Eu vou pedir para o William gravar você para a gente colocar na internet. Eu conheço a Bíblia e eu obedeço a Bíblia, eu sou a Reformada. Então, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, irmãos. Por que os 2 primeiros mandamentos proíbem a idolatria? Porque é o pecado supremo, é o pecado principal. Nós amamos ídolos e adoramos ídolos. E um deles é a tal da felicidade. Mas a Bíblia não manda a gente amar a felicidade, buscar a felicidade, viver em função de felicidade. O que diz aí Apocalipse 1:3?
Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e que guardam, que obedecem. A felicidade está ligada às Escrituras. Felicidade, diz o Espírito Santo, é você ler, você ouvir e você viver as Escrituras. Isso é felicidade. Olha, Apocalipse 1:3. Aí você pega um outro texto que é 1:3 também. Qual que é 1:3? Salmo 1:3. O que diz Salmo 1:3? Diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o verso 3 diz o quê? Antes do seu prazer, ou seja, bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que os evangélicos não têm alegria? Por que eles não têm paz? Por que os evangélicos não são felizes? Porque a Bíblia diz: não ande no conselho dos ímpios, não se assente no caminho dos pecadores, não se detenha no caminho dos pecadores. Antes do seu prazer, tenha o seu prazer na lei e nela medite de dia. Bem-aventurados os que fazem isso. Então a Bíblia não manda você buscar felicidade, a Bíblia manda você buscar Deus. Buscar Deus, é Ele que pode nos fazer felizes. Agora, irmãos, nós temos que fugir disso, porque facilmente nós podemos ser enganados. Porque a filosofia que está aí em volta de nós, nessa geração pervertida e corrupta, é que nós temos que viver para a felicidade, que felicidade é tudo, e que felicidade somos nós que conquistamos. Comece a praticar a Bíblia no seu casamento para ver se você não será feliz. Dentro do que é possível. Lembra que terça-feira você ouviu sobre isso. Nós estamos no deserto. Vivemos no deserto. Esqueça prosperidade. Prosperidade desse mundo. Nós já aprendemos aqui, Deus quer nos dar o suficiente. Deus não tem propósito de fazer você rico. Se o seu coração tiver apegado à prosperidade desse mundo, você está no laço de Satanás. Nós estamos no deserto. Deus vai nos dar aqui alegrias e bênçãos e felicidade que for possível. Que for possível. Então você vai ter dentro do casamento uma felicidade que é possível. Não vai ser perfeita. Olha, felicidade perfeita só no céu. Só quando a gente tiver entrado na terra prometida, que é o nosso novo céu e nova terra, que Jesus vai vir buscar e nos levar para lá. Aí lá a felicidade é transbordante, é absoluta, é sem limites. Aí é prosperidade, né? Tudo. Mas enquanto isso, irmão, é ralar. É ralar, é suar, é sangrar, é sofrer mesmo, é deserto. E quando você tiver uma coisa melhor assim, né? Aí falou: oh, Deus, obrigado por esse bônus. Eu estou com saúde, é um bônus. Porque esse mundo é um mundo de doença, é um mundo amaldiçoado. Estou com saúde, é um bônus. Eu tenho paz e alegria no meu casamento, é um bônus que o Senhor me dá aqui. Quanto mais nós obedecemos a Bíblia, os princípios da palavra de Deus, mais nós vamos ter harmonia, satisfação, alegria no casamento. Mas precisa que o marido e a esposa façam isso. Se tiver orgulho, se tiver egoísmo, acabou. Começa pelo orgulho e egoísmo os problemas no casamento. Fala. Eu sou plena em Jesus. Nós temos que tirar essa ilusão da nossa mente que pessoas, que situações, que posições, que dinheiro vai trazer
vai suprir esse vazio, essa carência, essa essência que nós temos. Agora, eu falo com as pessoas, eu falo, ó, em Jesus eu sou completamente pleno. Então isso para mim basta. Exatamente, é isso aí mesmo. Alguém já pregou e é verdade. Enquanto Jesus não for tudo para você, ou você não é cristão, ou você será muito vazio. Enquanto Jesus não for tudo para você, porque você está buscando satisfação, preenchimento nas coisas, isso nunca vai acontecer. Tem que ser Jesus, tem que ser tudo para nós. Tudo. E aí a gente vive do que Deus, na sua graça, nos concede para a gente chegar ao novo céu e nova terra. A gente busca, pede, suplica e Ele, pela sua graça, nos concede. Vamos ver o número 5 aí? A gente ver se ele termina hoje essa parte aqui. Vamos ver o 5. Quem se atreve a desaprovar? 5, é o 4 ou 5? 4, né? Quem se atreve a desaprovar publicamente a alternativa homossexual, em defesa da família verdadeira, da igreja e do plano de Deus, é imediatamente rotulado de homofóbico e fundamentalista. 6 ou 5. Os anúncios supostamente educativos do governo, com distribuição profusa e gratuita de camisinha, sob o pretexto de prevenir DSTs, promove explicitamente a promiscuidade sexual, incluindo a noção de que a vivência homossexual é tão positiva como qualquer outra. O governo incentiva a homossexualidade. 7. Nossas escolas tornaram-se centros de promoção da mentalidade homossexual. Só um exemplo. No ano de 2006, o Ministério da Educação financiou e promoveu diversos cursos para professores do ensino fundamental destinados a disseminar a aceitação da homossexualidade. Sob o pretexto de ser uma iniciativa contra o ódio e preconceito, o treinamento se destinava, na realidade, a impedir qualquer direcionamento ou encaminhamento correto à sexualidade da criança, fazendo com que se apresentasse a alunos do ensino fundamental a ideia de que ser gay é ok. Chegamos ao ponto de influenciar as criancinhas, sob o selo da aprovação estatal, a uma vida dissoluta e às distorções sexuais desde a tenra idade. 7. As passeatas do orgulho gay em algumas cidades são patrocinadas com verbas públicas e recebem apoio de partidos políticos. Inclusive pode-se ler na internet que certo deputado federal aprovou uma emenda que destinou 11 milhões para o movimento LGBT. O fato foi confirmado por um representante do movimento. Um objetivo da parada gay é que suas diferenças e preferências sexuais sejam aceitas pela sociedade como naturais e normais, e até mesmo melhores. Evolução humana. 9. Em todo o mundo a política joga a favor da agenda gay, com, entre outras coisas, legalização do casamento e a adoção de crianças por homossexuais. Políticos militam ativamente pela aprovação de projetos que proíbem até mesmo qualquer pessoa manifestar opinião contrária à prática homossexual. Isso aqui é totalmente, absolutamente inconstitucional. Se for aprovado isso, irmãos, não existe mais democracia no Brasil. Eu tenho direito, você tem direito de ser contra um partido político, as ideias, você tem direito de ser contra as ideias, as práticas de um partido político. Você tem direito de ser contra e expressar a sua opinião contrária às doutrinas e práticas de qualquer sistema religioso, espiritismo, catolicismo, evangelicalismo. Você tem direito de ser contra as ideias e práticas de uma religião e publicar essas ideias, desde que você não agrida as pessoas, desde que você não seja difamatório, calunioso, desrespeitoso com as pessoas. Você pode publicar as suas opiniões. Agora veja o que os homossexuais estão querendo: você seja impedido, proibido de dizer que você discorda da prática da homossexualidade, você discorda de casamento gay,
Você discorda de adoção de crianças por gays, por casais gays. Isso é um inferno puro. Se for aprovado, não há democracia mais no Brasil. E continuando, é inegável o efeito persuasivo que todas essas vozes e ações provocam em crianças, jovens, adolescentes e adultos. Eles ouvem e os argumentos são assim, aparentemente, tão lógicos, que eles ficam achando que é normal mesmo ser homossexual, e que é bom, e que todo mundo deve aprovar. Por que cresce a incidência de homossexualidade no mundo? Uma resposta é que nossa cultura tornou-se um fertilíssimo criador de gays. Uma vez que intensamente escolas, mídia, governo, políticos e supostos intelectuais retratam a homossexualidade como sinônimo de evolução humana, liberdade e felicidade, qual será o resultado? O aumento explosivo de pessoas com inclinação homossexual. Até certo ponto, o ser humano é produto do seu meio, e em muitos aspectos, principalmente dele. Quanto mais a cultura estimula, mais e mais pessoas serão e farão o que ela ensina. Sobretudo se a natureza humana já estiver predisposta, inclinada na mesma direção, como está no caso principalmente do sexo. Quanto à opção gay, Scott Davis exemplifica. Em muitas escolas, os alunos que assumem ter uma identidade sexual alternativa recebem elogios especiais dos professores e colegas de classe. Um estudante que se sente diferente ou sozinho pode de súbito tornar-se o centro das atenções ao se proclamar gay, bissexual ou qualquer uma das muitas classificações sexuais. Não é surpresa que a incidência de experiências homossexuais esteja em rápido crescimento. É normal que os meninos tenham hoje a primeira experiência sexual aos 13 anos e as meninas aos 15. Garotos e moças rotulam-se de gays, lésbicas, bissexuais ou de outra classificação sexual até os 16 anos. Há pouco tempo, eles o faziam até os 21. Sendo esse o quadro, qual é o rumo da nossa cultura? Com absoluta razão, Solano Portela afirma que a ampla aceitação e promoção da prática homossexual é um processo em que a sociedade provoca a sua própria morte. Vamos ler juntos bem forte essa parte aí? A sociedade está se tornando refém de uma visão que age suicidamente contra ela própria e que abertamente contraria os ideais para a raça humana delineados pelo Criador. Uma crítica à pregação homossexual, meramente do ponto de vista sociológico, é que nenhuma forma de relacionamento é mais destrutiva e suicida à sociedade do que esta, se praticada na escala que se pretende, levará simplesmente à extinção da raça humana por pura ausência e impossibilidade de procriação. O cristão, entretanto, aquele que aceita a palavra de Deus como fonte de entendimento da vida e normativa às convicções éticas, não tem outra alternativa coerente a não ser a identificação da prática como pecado. Ela é assim apresentada em trechos como, estão aí os textos, Levítico 18, 22, Romanos 1, 22 a 27, Mateus 19, 4 a 6, 1 Coríntios 6, 9 a 10. A verdade é que a Bíblia sempre apresenta o homossexualismo como vergonha, abominação e perversidade. Embora não seja, como já falamos aqui, o pior dos pecados, mas é um pecado que deve ser rejeitado de todo o coração por aqueles que amam a Cristo e amam a verdade de Cristo. Aleluia. Já existe na Austrália um grupo de médicos trabalhando na possibilidade de um homem ter filho, engravidar e gerar. Existe até aí. No Brasil, há um tempo atrás, uma pastora chamada Camis Alves, ela é jurista e pastora, que trabalha na Comissão de Família do Senado. Ela começou a denunciar algumas cartilhas que estavam sendo distribuídas nas escolas.
Um pai recebeu da filha, a atividade era: veja 3 meninos, veja 3 meninos e veja qual que é a sua preferência. Ensinando. E um projeto do Estado de São Paulo foi feito um estudo na Europa, e aí a Marcos Suplicy implantou nas creches a masturbação de bebês de 11 meses, dizendo que aquilo seria uma forma de fazer com que a criança crescesse sexualmente saudável. Então existe toda uma conspiração em torno disso. Irmãos, a conspiração e a inspiração de tudo isso aí vem de onde? De Satanás. De Satanás. Qual é a minha função e a sua? Resistir. Resistir com a pregação da palavra, resistir com oração e resistir com vida de santificação. Nós temos que resistir com oração, com evangelização e com santificação. Mas é evidente, né? Evidente que o autor dessas ideias e práticas é o príncipe das trevas, é o Deus desse século, é o diabo. Então resistir, a Bíblia nos manda resistir, com oração, com pregação do Evangelho e com vida de santificação. Temos que resistir. Pastor, certa vez o Enéas Carreiro, né, foi tido como uma das missas brilhantes do Brasil. Falaram do Enéas e tudo mais, né? Combatendo essa ideia, essa opção irracional do homossexualismo. Uma entrevista, ele falou, né, peguem 2 vidas, coloca só uma, casal de homossexuais, e outro, casal heterossexuais, entendeu? E volta lá daqui a 50 anos. Você vai ver qual vai prosperar. Entendeu? É evidente, entendeu? Isso é evidente. É um irracionalismo grande. Uma falácia que fala, dizendo que uma das falácias fala que o relacionamento homossexual é melhor, foi mentira. Foi feita uma pesquisa que fala que há muito mais problema entre casais homossexuais do que casais heterossexuais. Há muito mais problemas, muito mais briga, muito mais discordância, né? E até assassinato mesmo. Até porque tudo que vai contra o projeto original de Deus vai dar errado, não tem como, sempre vai dar errado, né? Nós sabemos disso. E vai dar errado assim de modo desastroso. Letra B aí, vamos lá juntos? Abuso sexual na infância é outra causa ambiental de homossexualidade, outra raiz, né? Embora a raiz mesmo básica seja o pecado, mas estamos falando de causas ambientais. É imenso o número de homens afetados pela homossexualidade que foram abusados sexualmente, quase sempre por outros homens. A maioria das mulheres lésbicas foram abusadas na infância, na forma de assédio, incesto ou estupro. O abuso é o maior indutor de mulheres ao lesbianismo. A experiência traumática emerge posteriormente na busca exclusiva de amor e afirmação através da intimidade com o mesmo gênero. Uma mulher que assumira a identidade masculina, após ter sido agredida sexualmente por um homem, testemunha que passou a ter uma visão negativa da identidade feminina. Ela concluiu que não era seguro ser mulher e que, se não parecesse mulher e os homens não a desejassem dessa forma, correria menos risco de ser violentada novamente. Outra lésbica declarou: não parecer mulher e ainda por cima parecer homem foi minha armadura, meu jeito de me proteger e me sentir segura. Ainda outra disse: eu pensava que era ruim ser mulher, não se podia confiar nos homens, mas apenas em outras mulheres, e os homens só queriam sexo. Promessas interiores e inconscientes costumam ser feitas pela maioria das lésbicas vítimas de violência masculina. Por exemplo, a promessa de jamais confiar nos homens e nunca se casar, ou se tornar vulnerável, ou fazer sexo com um homem. E por outro lado, a promessa de somente se tornar íntima de outras mulheres. Às vezes, quando a pessoa é abusada sexualmente
Ela faz essa promessa interior e inconsciente. Eu não vou mais confiar em homem. A mulher fala para si mesma: eu não vou confiar em homem, não vou mais me expor, me tornar vulnerável a um homem. E aí, claro, a preferência sexual dela será por outra mulher, e assim, e vice-versa. Uma menina abusada sexual, verbal ou fisicamente por um ou mais homens pode inconscientemente decidir que não deve confiar ou que deve se proteger do sexo masculino e assim desenvolver atração por mulheres. Mas se o caso é de uma mulher que carinhosamente abusa de uma menina, esta pode também ser atraída sexualmente por mulheres por interpretar a experiência como expressão de amor e afeição. Às vezes uma criança muito precoce, ela é abusada sexualmente por uma senhora, mas aquela senhora faz tudo assim bem carinhosamente, né? E com palavras de carinho. A criança pode interpretar isso como expressão de verdadeiro amor e de afeição e passar a ter desejo sexual por mulheres. É uma causa de homossexualidade. Também há os casos de lésbicas que não sofreram a violência pessoalmente, mas observaram a mãe ser agredida por marido ou companheiro. Então julgaram a mãe fraca e vulnerável. Prometeram jamais ser como ela e automaticamente adotaram a identidade masculina. E às vezes, elas não consideraram a mãe fraca e vulnerável, mas simplesmente passaram a ter ódio do pai, né? Ódio do pai, e decidiram não se expor, não ficar nas mãos de um homem. E aí vão, claro, procurar, porque a sexualidade existe. Elas vão procurar satisfazer a sexualidade de alguma forma. Como eu não posso me satisfazer com homem, eu vou me satisfazer com mulher. E continuando, garotas violadas sexualmente podem desenvolver ódio pelos homens e assim sentirem-se atraídas por mulheres, ou podem odiar a própria fragilidade feminina e se tornarem lésbicas, uma tentativa de afirmação do seu gênero sexual. A violência que induz a homossexualidade pode ser de vários tipos. Garotos rejeitados pelos pais podem sentir-se incapacitados ou fracassados como homens e por isso tentarem se encaixar no universo feminino. Meninos abusados sexualmente por pais, tios, padrastos podem secretamente desenvolver intensa hostilidade por seu próprio gênero e por isso mesmo nutrirem uma motivação sádica por ser a parte ativa no sexo com homens, como uma espécie de compensação ou vingança pessoal. Então, causas da homossexualidade, causas ambientais. A terceira, influência da turma. Letra C, vamos juntos? Como os colegas ou amigos induzem um menino ou menina à homossexualidade? Como? Exemplos: se um menino não gosta de esportes e sim de artes, muitas vezes é rotulado de gay. Você não gosta de esporte, cara? Você é gay? Não gosta de futebol, não? Você é bicha. Se uma menina só gosta de calça e não de vestido, geralmente é taxada de quê? Sapatão. Ela passa, ouve tanto isso que um dia ela acredita que ela é mesmo. Há muitos anos conheci, isso aqui é experiência minha, há muitos anos conheci um menino cuja mãe necessitava e por isso ordenava que ele fizesse a faxina da casa toda semana e lavasse a louça quase todos os dias. Cuidado, viu, pais? Pode pedir para o seu filho fazer isso, mas sempre afirmando: se é homem, se não é mulher, se não é menininha. E as mães têm que fazer a mesma coisa. Pois nós vamos ver domingo que vem. Você não pode faltar domingo que vem, que é a parte mais importante, mais prática desse tema. Próximo domingo. Então, ele saía de casa com uma bacia transbordante de panelas, pratos, copos e talheres em direção ao rio próximo de sua casa. Os meninos da rua e até seus próprios irmãos o apelidaram de Dona Marta ou Martinha.
Por outro lado, seus pais não tomaram qualquer providência no sentido de afirmar a identidade sexual do filho. Consequência, aquele menino se casou e teve filhos, mas posteriormente envolveu-se num relacionamento homossexual. A forte influência da infância o tornou inseguro da sua identidade masculina e propenso a tentar ser o que as repetidas vozes do passado o fizeram acreditar que era. Várias vezes apresentei o evangelho àquele suposto homossexual. Graças a Deus, hoje ele parece buscar sinceramente a vivência da sua verdadeira identidade. Continuando, o ex-homossexual Alan Chambers testemunha que a sua atração pelo mesmo sexo teve como componentes centrais o desligamento do pai e a rotulação de pessoas que o cercavam. Rótulos também contribuem para conflitos heterossexuais. Se você chama uma criança que já está insegura, como a maioria dos que estão na pré-adolescência, de gay por muito tempo, é provável que ela comece a questionar sua verdadeira sexualidade. Fui uma criança muito confusa, odiava esportes, meu pai e eu não nos relacionávamos direito, e honestamente eu me via mais como menina do que como garoto. Eu era diferente dos meus irmãos, e muito mais interessado em ficar com minhas irmãs e minha mãe. A criançada juntou tudo isso e me apelidou de filhinho de mamãe, fresco e por fim bicha. Naquela época eu já havia sido molestado por um menino mais velho. Eu desejava desesperadamente atenção masculina. Sonhava acordado em ser menina e ter um namorado com quem pudesse passar o tempo. Sim, tudo foi ativado para que eu assumisse a identidade gay. Na verdade, eu necessitava daquilo para o que Deus me criou. Um relacionamento firme e amoroso com meu pai, que modelasse o meu caráter. Na realidade, foi a isso que se resumiu quase toda a minha jornada homossexual. Encontrar um homem que me amasse. O sexo era apenas o meio para o fim. O relato do vazio paterno de Chambers nos fornece uma transição perfeita para o próximo ponto, que são causas psicológicas da homossexualidade. Irmão, você precisa meditar sobre esse material que está na sua mão. Isso aí é para você ler, para você estudar e para você utilizar para ensinar os seus filhos e preparar os seus filhos a respeito da homossexualidade. Nós vimos aí, a cultura está inundada de homossexualismo. Você precisa proteger seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família. Amém?